E a cigana falou, fitando as minhas mãos: tens um bom coração, um coração capaz de sentimentos nobres que não faz distinção entre ricos e pobres. Compreendes? Compreendo sim, pode continuar. Ela sorriu de leve e tornou a falar. És orgulhosa e concentrada também. Não gosta de dizer o que sentes a ninguém? Embora tenha sempre um riso de prazer, veja que em tua vida existe muita mágoa contida que ninguém pode ver. Gosta de divertir, gosta de distrair, mas seu coração é sempre triste. Compreendes? Ai de mim, e compreendo sim. Mas não digo o que eu sou, porque eu sou, bem sei. Digo o que eu serei? Ela fitou em mim os seus olhos misteriosos, olhos maravilhosos, inundados de luz na sombra das olheiras. E minhas mãos tremeram em suas mãos trigueiras. E de novo falou: eu vejo alguém, um bonito rapaz que te quer muito bem, com ele és de casar. Terás honra, glórias, carinho, tudo o que a vida encerra de beleza e terás 5 filhinhos. Nessa aventura sem par, à sombra desse amor viverás. E sorriu a dizer: sorte bonita. Mas a cigana mentiu. Nunca amei ninguém, nem nunca houve alguém que me quisesse bem. Por isso, hei de viver sempre sem amor, sem glória, sem carinho. E quando for velhinha, não terei netinhos a quem contar história. Oh, era uma tarde linda, eu bem me lembro ainda, havia uma cigana. Era uma cigana linda, mas muito mentirosa. Essa poesia é de Yolanda Fonseca, mas ficou famosa aqui em Montes Claros, declamada por Felicidade Perpétua Tupinambá. Uma mulher além de seu tempo, por priorizar uma carreira profissional e com altivez vencer todos os desafios que a vida lhe impôs. Além de intelectual, culta, ela foi sobretudo elegante e fina, famosa por usar salto alto até dentro de casa. Herdei dela o nome, numa homenagem que meu pai quis fazer a uma prima muito querida. Com a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros e com o convite para participação, vim a saber que iria ocupar a cadeira 36, cuja patrona era Felicidade Perpétua Tupinambá. Não poderia ter escolha melhor. Por ocasião do centenário de nascimento dela, em 2009, participei ativamente da programação comemorativa e que incluiu missa, publicação de artigos na imprensa local e o relançamento de um livro de sua autoria. Nem sempre é como desejamos. O livro só ficou pronto agora. Nesse lançamento, poderia ter escolhido fazer um discurso, ler uma biografia da autora, mas resolvi ouvir quem conviveu diretamente com ela. O relato que se segue dá para perceber melhor quem foi Feli. Ruth, Feli é uma das suas irmãs, de uma família de quantos irmãos e filho de quem? Felicidade é a primogênita do casal Tobias Leal Tupinambá e Josefina Mendonça Tupinambá. Nós éramos 7, hoje só tem 2. Os outros todos morreram. Morreu a Maria, o Cassimiro, o Domingos e o Rui. E só tem eu e o Raimundo que sobraram. Feli, qual que foi a formação dela? Como é que foi a infância, a vida dela aqui em Montes Claros? Onde ela estudou? Olha, Feli, vou começar. Ela nasceu no Sobradinho, em Montes Claros, no Sobradinho ali ao lado do Centro Cultural, na Praça Doutor Chaves, que era a casa dos meus avós. A infância ela passou ali até uma certa idade. Depois o meu avô mudou lá para a Rua Padre Teixeira e lá que ela passou mais tempo de sua vida. Ela estudou, fez o curso primário no Grupo Escolar Gonçalves Chaves, o primeiro de Montes Claros, cursos segundo grau. Ela fez na Escola Normal Oficial de Montes Claros, a antiga Escola Normal, na primeira de Montes Claros. Depois, ela com o diploma na mão, ela queria muito lecionar, mas aqui era muito difícil, porque só tinha um grupo que era o Gonçalves Chaves, não havia vagas. E o que mandava na cidade era o coronelismo.
E era difícil porque ele só arranjava lugares para aquelas pessoas que pertencessem ao grupo de política. E meu pai não era político, ele convivia com todos. Então ela achou melhor sair e sair fora. E começou a vida profissional dela de professora em Pedra Azul, fazendo uma viagem terrível. Naquele tempo que não tinha estradas, não tinha condução, ela ia na boleia do caminhão. Aí ela ficou lá 3 anos. Quando ela chegou de Pedra Azul, ela então já tinha mais folga que Montes Claros, já tinha outras escolas, então ela lecionou no Colégio Imaculada, Conceição, no Instituto Norte Mineiro, na Escola Normal, professor Plínio Ribeiro. E aí ela ficou 30 anos até aposentar. E na administração pública, ela teve uma passagem muito assim, elogiável como secretária dos principais prefeitos, né, que nós já tivemos. Você poderia falar um pouco sobre essa contribuição que Feli deu à administração pública local? A Feli, apesar dela ser muito bonita, muito elegante, era uma lady, mas ela não se casou, continuou solteira toda a vida. E naquela época que... Será que é mal das Feli? Naquela época em Montes Claros, que que a educação era muito rigorosa, que as mulheres eram submissas e achava que a vida era só casar, criar filhos, cuidar da casa do marido. Mas a Feli já tinha outra visão. Ela queria voar, ela queria coisas mais importantes, a vida não era só isso. Então, ela foi a primeira mulher a ocupar um cargo público na cidade. Ela foi admitida na Prefeitura Municipal de Montes Claros e lá ela permaneceu 25 anos. Nessa fase, ela trabalhou como secretária e muitas vezes até substituiu o prefeito. Ela passou por 11 prefeitos e muitas vezes ela substituiu o prefeito quando eles viajavam, fazia até despachos. A história conta que ela já foi prefeita pelo menos por um dia, né? Foi mesmo. E ela ficou muito tempo. E ainda, além dela ser secretária, ter serviço da prefeitura, ela ainda era coordenadora das escolas municipais. Porque naquele tempo essas escolas só tinha professoras leigas. E elas não tinham muito conhecimento de magistério. E Feli ajudava, ela coordenava, ajudava as professoras até para vestir, elas não tinham muito traqueio social. E Feli acompanhava tudo. Também outras coisas que Feli trabalhou muito, que teve muita... Quando chegavam os eventos da prefeitura, quando chegavam, vinha políticos de Belo Horizonte. Os banquetes. Os banquetes. Ela que organizava os banquetes, às vezes de 200 talheres ou mais. E naquela época que não tinha esses buffets particulares, que facilita tanto, né? Ela tinha que providenciar tudo. E ainda a hospedagem do pessoal, porque aqui também não tinha hotéis. Isso tudo ela que tinha que fazer. Aí ela ia de casa em casa para arranjar hospedagem para essas comitivas que vinham fazer política aqui e arranjar votos, né? Isso. Praticamente ela trabalhou com 11 prefeitos na cidade, né? 11 prefeitos. E todos eles ela era muito querida e todos inclusive tem uma crônica de Simeão, que quando ela morreu, que é muito bonita, falando do que ela fez na prefeitura, como ela era uma boa funcionária. Ruth, ela teve uma contribuição também muito grande para a psicologia infantil. Ela trabalhava numa escola de crianças, né? E ela passou a analisar os desenhos dessas crianças e fazer interpretações desses desenhos. E durante um determinado tempo ela sistematizou isso em um livro. Você poderia falar desse livro para a gente? Ela escreveu um livro e lançou esse livro, O Mundo Interior da Criança. Um trabalho que ela teve, ela fez um curso em São Paulo, fez o diploma de São Paulo, numa escola de São Paulo, e conseguiu. Ela fazia experiência com as crianças, ela chegou a ter escolinha de arte. Essas crianças da escolinha de arte, todas
Inclusive no livro tem muito desenho dessas crianças. E aqui também tinha o Dr. José Estevão Barbosa, ele era pediatra. Ele, quando aparecia um caso assim mais difícil na clínica, ele mandava para a Feli analisar. Aí a Feli fazia o desenho, via qual era o problema da criança e mandava para ele. Ele ajudou muito o Dr. José Estevão. Vocês moraram, tia Dona, você, Feli, eu ainda me lembro muito dessa fase. E todo mundo tem uma ideia assim, e sempre falam da garra de vocês e tudo. E muitas pessoas lembram de um incêndio que teve na Avenida Afonso Pena. Você poderia falar para a gente o que foi isso que aconteceu? Infelizmente aconteceu isso mesmo. O incêndio na rua Avenida Afonso Pena, onde nós morávamos. Nessa ocasião eu já tinha casado, não estava em casa. Mas Feli ainda estava em casa e ela assistiu tudo, esse incêndio. Foi terrível, queimou a casa toda, Feli ficou sem uma roupa, ficou com a roupa do corpo. Queimou o guarda-roupa dela com todas as roupas. E aí foi aquela luta. Chamou o corpo bombeiro, mas o corpo bombeiro chegou atrasado, o fogo já tinha pegado. Assim mesmo, jogaram muita coisa, consegui tirar. Aí a nossa família teve que mudar de casa, foi para outra casa e foi começar a vida de novo. Feli, pode dizer que foi começar a vida de novo. Tudo dela foi queimado, mas ela com aquela força que ela tinha, aquela garra, ela era muito dinâmica. Parece que nem sofreu, porque ela era muito conformada também, tudo ela dava um jeito, né, na vida. Falava, Deus proverá. Aí, finalmente deu tudo certo, nós mudamos para outra casa e continuou a vida, ela continuou trabalhando do mesmo jeito. Nessa ocasião ela trabalhava no conservatório e ainda na prefeitura. Como é que foi porque todo mundo pensa que o conservatório é só música, né? E o conservatório é música, é arte, né? E ela teve uma passagem lá e deu uma contribuição para as artes plásticas muito interessante. Como é que foi a passagem dela pelo conservatório? O conservatório, quando Marina chegou em Montes Claros, que é essa pessoa maravilhosa, que trabalhou muito em Montes Claros, que nós devemos muito, a Marina estava com dificuldade para organizar o conservatório. Feli, nessa época, era secretária do prefeito Simeão Ribeiro Pires. E ele também, como ele gostava muito da cidade, queria ver o desenvolvimento da cidade, achou que o conservatório seria uma boa coisa para Montes Claros, como de fato foi. Que hoje a gente fala assim, antes do conservatório e depois do conservatório, que de lá tem saído muitos artistas, né? Então, Dr. Simeão cedeu Feli para ajudar Marina. E Feli ajudou a fundar o conservatório, trabalhando com Marina, arranjando piano, saindo de casa em casa para conseguir tudo, fazendo viagens diretas, ia sempre em Belo Horizonte, voltava para ver se arranjava alguma coisa do governo, né? Feli trabalhou demais, ficou o tempo todo, ficou 25 anos no conservatório, como secretária, ajudando Marina. E lá mesmo ela organizou a escolinha de arte que ela tinha com Iede Ribeiro, né? E Maria das Graças. E tinha ainda uma auxiliar que era Adriene, que era estagiária lá, que ajudava. Essa escolinha era uma escola mesmo só de benefício, porque nem cobravam nada, não ganhavam nada, era mesmo para ajudar. E lá nessa escolinha ela teve muita oportunidade de pegar os desenhos e interpretar os desenhos, que ela conseguiu fazer o livro dela, no interior da criança. Ela teve passagem também pela Academia Montes Claros de Letras. Como é que foi essa passagem? A passagem, ela foi durante o tempo todo que ela viveu, ela foi secretária da Academia Montes Claros de Letras. Trabalhava rente com Ivone, ajudando em tudo. Ela que fazia a programação toda, ela que fazia a escrita toda, tudo era ela que fazia. Ela tinha uma caligrafia muito bonita, ela que enchia os diplomas, ela que organizava as festas, os acontecimentos, os lançamentos de livros, tudo era ela que organizava. E a Ivone tinha inteira confiança, ela deixava tudo conta de Feli. Ela trabalhou muito, ajudou demais. E a Feli poeta, como é que era? Poetisa? Ela fez várias poesias. Inclusive, ela foi premiada
um concurso que fizeram em Belo Horizonte, outro que fizeram aqui em Montes Claros. Ela teve prêmios, chegou a fazer várias poesias, publicou muito, porque ela colaboradora dos jornais de Montes Claros e jornais da capital, com muito êxito, teve muito sucesso. Inclusive, muitas poesias dela foram publicadas nesses jornais. Você conviveu muito com Feli, Ruth? O que eram os sonhos dela? O que ela, assim, qual que era o segredo dela para ser essa mulher tão brilhante e tão cheia de energia e que fez tanto por nossa cidade? Feli foi uma mulher admirável mesmo. Acho que para mim ela foi uma única. Ela não casou, né? Não teve filhos, mas foi como se ela tivesse filhos, porque os sobrinhos eram como filhos dela. Ela ajudou demais todos da maneira como eles precisavam, de todo jeito, financeiramente, socialmente. Ela colaborou demais com os sobrinhos e com a família. E eu, principalmente, ela era uma irmã que eu acho que foi a melhor irmã que Deus já produziu, porque ela tinha uma certa preferência por mim, pelo fato de eu ser a caçula das três, né? Eu era a caçula. Então ela achava que tinha que me orientar e que me proteger, e com isso ela era muito agarrada comigo, sabe? Tanto que ela foi pedir um casamento uma vez, o médico, o doutor Oscar, ele ia para Paraíba e queria que ela fosse. Ela disse: eu não posso, eu não posso deixar a Ruth, ela não casou ainda, tem que esperar. E não foi por causa disso, ela deixou esse casamento. Era uma pessoa desprendida, sem uma gota de egoísmo. A característica principal de Feli era servir a quem precisasse, sabe? Foi uma irmã maravilhosa. Ajudou a criar os sobrinhos todos com a maior boa vontade. Ela era abençoada.